Ok, pessoal? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Segundamente, estamos aqui, né? Continuando as nossas aulas online. Ok? Pessoal do primeiro ano hoje, aula referente ao nosso último bimestre, né? Então, quer dizer que o ano está acabando, né? E, infelizmente, vamos ter que acabar dessa maneira, né? No vídeo anterior, nós começamos a falar sobre funções inorgânicas. Na química, uma função consiste em um grupo de substâncias, em um grupo de moléculas, um grupo de compostos que possuem propriedades químicas semelhantes. Na aula anterior, vocês aprenderam um pouco o básico que vocês precisam aprender em relação aos ácidos, é a nossa primeira função inorgânica. Hoje, vocês vão aprender o básico, o que vocês precisam aprender, digamos assim, em relação às bases. Como identificar uma base, as características, propriedades, classificação, nomenclatura e por aí vai. Ok? Então, ácidos e bases têm algo em comum. São substâncias químicas que, em água, se transformam em íons. Ok? Uma diferença entre ácidos e bases é que no caso dos ácidos, os ácidos são compostos moleculares, formados por ligações covalentes. Já as bases são compostos iônicos, quer dizer, já são formados por íons. Então, quando você adiciona uma base em água, essa base sofre o que nós chamamos de dissociação iônica, liberando íons. Então, tanto ácidos como bases em água podem liberar íons. O que identifica essas funções e difere uma da outra é que a gente aprendeu que no ácido há sempre um íon em comum, que é o cátion H+. Então, todo ácido em água libera como íon positivo hidrogênio, H+, o íon hidrônio. E já nas bases, o que identifica as bases é o íon negativo. E esse íon negativo é representado pela hidroxila, OH-, ok? Então, enquanto o ácido libera H+, isso que o caracteriza, digamos assim, as bases liberam OH-. A gente viu, quando a gente aprendeu a montar uma substância, um composto iônico, que primeiro a gente coloca o íon positivo e depois a gente coloca o íon negativo. Graças a isso, nós consideramos que todo ácido começa com hidrogênio na sua fórmula molecular. Ok? Porque libera hidrogênio na forma de íon positivo. Então, se as bases liberam OH como íon negativo e o íon negativo sempre vem depois, então, na teoria, todas as bases são identificadas por apresentar uma fórmula, que eu vou dizer aqui como BOH, que em água sofre essa dissociação iônica, liberando como íon positivo B+, e como íon negativo OH-. Então, o que vocês vão aprender inicialmente é o seguinte: como é que vocês vão identificar uma base? Toda base inorgânica sempre termina com OH, sempre tem OH na sua fórmula molecular. Só tem uma exceção, só tem uma base inorgânica que não termina com OH. Que base seria essa? Que nós conhecemos como amônia, NH3. Em água, esse NH3 também consegue liberar íons OH-, obviamente que essa liberação de íons ocorre de uma maneira um pouco diferente. Então ela é considerada uma base, ok? Só não tem o grupamento OH explícito ali na sua fórmula molecular. E o NH3 também não é um composto iônico, é um composto molecular. Mas qualquer outra base sempre tem esse grupamento aqui, essa terminação, OH, ok? Assim como a gente fez com ácidos, é possível classificar as bases, só que a diferença é que, enquanto lá nos ácidos a gente usava 2 critérios para classificá-los, aqui só existe um critério para classificar as bases. E esse critério está relacionado à quantidade de oxohidrilas que estão presentes naquela substância química. Ok? Quer dizer, depende da quantidade de OH. Então a gente pode classificar as bases em 4 tipos: monobase, dibase,
tribase e tetrabase. Mono quer dizer um OH. Quer dizer que ela pode liberar um OH menos. Por exemplo, o NaOH. Ok? NaOH. Só tem uma oxohidrila. De base tem que ter quanto? São 2 OH menos. Então, teria essa fórmula aqui, por exemplo. MgOH2. Aí alguém pergunta, professor, por que eu coloco esse parênteses? Para dizer que esse grupamento está presente 2 vezes, digamos assim. Então é como se fosse 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Para ser uma tribase, são 3 OH-. Por exemplo, FeOH3. Simples assim. Professor, então, para ser uma tetrabase tem que ter quantos? 4. Por exemplo, PbOH4. Então, diferente do que acontece com ácidos, essa é a única forma de classificar, digamos assim, é o único critério que a gente usa para classificar. Você está vendo porque o pincel está falhando já, né? Felizmente, né? Esses pincéis não duram muito tempo, né? Já comprei um monte de pincel, mas eles acabam, né? Enfim. Então esse é o único critério que a gente usa para classificar as bases inorgânicas, ok? Então a primeira coisa que você tem que saber é o quê? Identificar uma base. Como é que identifica uma base? Sempre tem esse grupamento OH, exceto a amônia NH3, ok? Como é que a gente classifica uma base? Mono, di, tri ou tetrabase, dependendo da quantidade de OHs que estão presentes naquela molécula. E aí, naquela substância química, naquele composto iônico, ou naquela base inorgânica. Ok? Quando a gente falou em ácidos, nós consideramos que os ácidos eles tinham uma força ácida. Será que as bases também têm uma força básica? Existem bases que são mais fortes e bases que são mais fracas? Sim. O mesmo que acontece com ácido, acontece com as bases. Existem bases que são consideradas fortes, existem bases que são consideradas fracas. Mas, professor, no anterior, tu disse que, por exemplo, ácidos fortes são mais perigosos por serem mais corrosivos, por exemplo. No caso das bases fortes, será que bases fortes são mais perigosas de manipular em relação às bases fracas? Sim, porque enquanto para os ácidos, alguns ácidos são corrosivos e quanto maior a força, maior a corrosão, então não dá para você pegar ácidos fortes na mão, né? Já algumas bases fortes são tóxicas, então obviamente não dá para você cheirar ou manipular certas bases que são consideradas fortes, como por exemplo essa daqui, ó, o NaOH, que é conhecida como soda cáustica. Vocês podem já ter ouvido falar em soda cáustica, que é uma base extremamente forte. Mas professor, então como é que eu vou saber se é uma base forte ou uma base fraca? Ou quais são as bases fortes ou bases fracas? Vamos considerar isso agora, ok? Ok, pessoal? Ó, em relação à força básica, como determinar a força de uma base? Se uma base é considerada forte ou fraca? É da mesma maneira que a gente faz para determinar a força ácida praticamente. É através do grau de ionização. Onde esse grau de ionização corresponde à quantidade de íons fórmula dissociados dividida pela quantidade total de íons vezes 100%. Quando eu falo quantidade de íons dissociados, por exemplo, vamos supor que eu pego, sei lá, 20 moléculas de uma base, por exemplo, e coloco em água. Então, essas 20 moléculas de água, 18 são ionizadas, 18 geram os íons. Então é o valor que eu coloco em cima. Embaixo é o valor total, 20. Então 18 dividido por 20 vezes 100%. Quanto mais íons aquela base liberar, mais forte ela será. A diferença em relação a ácidos é que em ácidos a gente coloca 3 observações. A gente considera ácidos fortes, fracos e moderados. Já em relação às bases, a gente considera basicamente somente uma base forte ou uma base considerada fraca. E aí o meu limiar, digamos assim, meu ponto de referência vai ser
5%. Então, se o grau de ionização for maior do que 5%, é considerado uma base forte. Se for menor do que 5%, é considerado uma base fraca. Então, quanto maior for esse percentual, mais forte é uma base. Só que em relação às bases, é muito mais fácil, digamos assim, ou simples de identificar se uma base é forte ou fraca do que em relação a ácidos, por exemplo. Porque nos ácidos a gente viu que a gente considera o grau de ionização para hidrácidos, mas quando o assunto é oxiácidos, a gente faz uma diferença entre a quantidade de oxigênio e hidrogênio. Aqui no caso é bem mais simples. De uma maneira geral, são consideradas bases fortes. Base eu representei por B ou H. Eu já tinha colocado isso aqui lá no comecinho, né? Eu tenho o elemento B, que ele atua como cátion, ligado ao OH, que ele vai ser liberado na forma de ânion. Geralmente, por ser um composto iônico, vocês aprendem que composto iônico, você tem um metal ligado ao não metal. Então, teoricamente, esse B aqui representa um metal. Se esse B for um metal alcalino ou alcalino terroso, é considerado uma base forte. Aí você pergunta, professor, o que é um metal alcalino? São elementos da família 1A. Lembram quais são? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, por exemplo. Mas eu vou colocar só até o césio, que é o principal. Ou se for um metal alcalino terroso, da família 2A. Só que tem um porém. Existem duas exceções. Existem dois metais alcalinos terrosos que, presente na base, sendo um metal da base, essa base não se torna forte, ela se torna fraca. São eles berílio e magnésio. São dois elementos da família 2A, mas a base de berílio e a base de magnésio são consideradas fracas. As demais não. Se tiver, por exemplo, cálcio, estronço, por exemplo, bário, aí eu já considero como uma base forte. Ok? Então, basicamente é isso. Se for qualquer um desses metais alcalinos ou alcalino terrosos, é considerado uma base forte. Se for berílio, magnésio, esse grupamento aqui, que a gente chama amônio, e qualquer outro elemento químico, qualquer outro metal, aí a base é considerada uma base fraca. A força de uma base está relacionada também com a solubilidade daquela base em água. Depois a gente vai fazer essa observação lá no final, quando a gente considerar as características das bases, ok? E é claro que saber se uma base é forte ou fraca vai ser muito importante no nosso próximo assunto, ok? Quer dizer, na nossa próxima função, os sais, ok? Então você conseguir identificar se uma base é forte ou fraca vai ser muito importante lá na classificação dos sais inorgânicos, que de todas as funções talvez seja um pouco mais complicada em relação à classificação, nomenclatura e por aí vai, ok? Então essa é a observação que vocês fazem em relação, vocês precisam saber em relação à força de uma base, ok? Meio que você acaba meio que decorando, porque são poucas bases fortes em comparação com todas as bases existentes, né? Próximo ponto. Nomenclatura das bases. A gente viu na aula anterior que a nomenclatura consiste em um conjunto de regras essas criadas pela IUPAC, que devem ser seguidas para nomear as substâncias químicas, sejam elas substâncias inorgânicas ou orgânicas. Então, cada função inorgânica tem as suas regras de nomenclatura. Então a gente aprendeu, por exemplo, no vídeo anterior, as regras de nomenclatura para ácidos, que aí depende de ser um hidrácido ou um oxiácido. No caso das bases, como a gente não tem essa classificação hidrácido ou oxiácido, a gente não precisa ter duas regras. A gente só coloca uma única regra, só que a gente tem que fazer uma leve variação nessa regra, em alguns casos. A regra diz o seguinte, toda base eu tenho um elemento B, um metal B, ligado a OH. Então aí o PAC estabeleceu o seguinte critério. O OH nós vamos chamar de hidróxido.
Então, o nome da base vai ser formado pela palavra hidróxido de nome do elemento B. E a gente separa aqui, ok? Hidróxido de nome do elemento B. Professor, que diabo é o nome do elemento B? Seria o nome do elemento que está ligado ao H. Por exemplo, NaOH. Eu vou chamar de hidróxido de nome do elemento B, que aqui é representado por Na. O Na é o sódio. Então, esse aqui é o hidróxido de sódio. Ok? Mesma coisa. Hidróxido de Li. Quem é o Li? É o lítio. Hidróxido de K. Que elemento químico é esse? Potássio. É óbvio que é um pouquinho chato essa nomenclatura, porque teoricamente você teria que saber o nome dos elementos químicos, né? E você não é obrigado a decorar o nome de todos os elementos químicos. É óbvio que existem alguns elementos que, de tanto aparecer, vocês acabam meio que se acostumando com eles. Então é ideal que vocês saibam pelo menos o nome de alguns dos principais elementos químicos, que você consiga identificá-los, ok? Isso é algo que vocês têm que fazer por si só, ok? Olhar a tabela periódica, olhar o símbolo, os nomes dos elementos e aí tentar achar uma forma de aprender a decorar, digamos assim. Você não é obrigado a decorar a tabela periódica, mas é bom que você saiba, olhando para o símbolo de um elemento, saber que elemento químico é aquele, ok? E não existe uma regra ou nada para você possa fazer para decorar isso, é só você e você. CaOH2 é o hidróxido, não vou copiar de novo não para a gente não perder tempo. Hidróxido de Ca. Ca é um elemento conhecido como cálcio. MgOH2, hidróxido de magnésio. AlOH3, hidróxido de alumínio. ZnOH2, hidróxido de zinco. Existe também esse aqui, ó, NH4OH. Esse aqui, ó, vai ser chamado de hidróxido de amônio. Esse grupamento amônio aqui, ele é derivado desse rapaz aqui, ó, que a gente conhece como amônia. É considerado uma base, a gente não pode usar essa nomenclatura porque não tem o hidróxido nela, né? Aqui tem, então hidróxido de amônio e amônio. É a diferença, por exemplo, entre amônia e o que vocês conhecem como amoníaco. O amoníaco é o hidróxido de amônio, que é diferente da amônia. Obviamente ele é mais fraco do que a amônia, ok? Só que tem um porém. Existem elementos químicos que têm uma dupla valência. E, professor, o que quer dizer uma dupla valência? Quer dizer que pode formar dois tipos de íons diferentes. Acontece, por exemplo, com o ferro e com o estânio, ok? Esses números que acompanham aqui, por exemplo, 3 e 2, na verdade, eles se referem à carga do metal. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas, por exemplo, se eu tenho FeOH2, eu vou pegar esses números de baixo aqui e vou subir para identificar a carga dos íons. Eu não sei se vocês vão lembrar disso aqui, né? Então, se aqui é 2, ferro 2+. Se aqui é 3, ferro 3+. Então, quando isso acontece, nós podemos nomear as bases de duas formas. Ou a gente coloca, por exemplo, hidróxido de ferro, ok? Ó, são dois hidróxidos de ferro aqui, o de cima e o de baixo. Só que como é que você vai diferenciar o de riba do de baixo? Você pode fazer isso de duas formas. Ou você coloca hidróxido de ferro e a carga do ferro, por exemplo, você quer 3,
você vai colocar em algarismo romano 3. Esse aqui é 2. Você vai colocar em algarismo romano 2. Ou você vai fazer o seguinte, se você tiver os dois para comparar, você vai dizer o seguinte, o que tiver maior carga, você vai colocar um sufixo, ico. O que tiver a menor carga, você vai colocar um sufixo oso. Como assim, professor? Esse aqui é o hidróxido de ferro, ou qual dos dois é maior? O de riba ou de baixo? O de cima, né? Então você vai chamar de hidróxido férrico. Se esse tem uma carga menor, é o hidróxido ferroso. Mesma coisa aqui, ó. 4 e 2. Esse N é o estânio. Então, ou você chama de hidróxido de estânio. Não é estranho, é estânio. 4. E o de baixo? Hidróxido de estânio. 2. Ou você usa essa terminação aqui, ó. 4 e 2, qual é o maior? É o 4? Então esse aqui é o hidróxido estânico. Esse é o menor? Hidróxido estanoso. Eita, professor, que nome esquisito, né? Tem um nome meio feio, né? Meio estranho, estânico, estanoso, é meio complicado. Mas essas duas formas de nomear as bases está correto. Ok? Isso quando você tem essa diferenciação, né? essa possibilidade de gerar duas bases diferentes do mesmo metal. Então existem alguns metais que têm essa capacidade de gerar ou de ter uma dupla valência. Ok, pessoal? Então essa é a regra que vocês vão usar para nomear bases inorgânicas. Pessoal, uma dúvida, uma pergunta. Ácidos e bases são duas funções inorgânicas, ok? A pergunta é possível identificar, por exemplo, se eu tenho uma solução, se eu tenho uma outra substância química, dissolvida em água, por exemplo, enfim, se eu tenho um determinado produto, é possível determinar se naquele produto, se naquela solução, se naquela substância, há presença de ácidos ou bases? Quer dizer, é possível identificar se em uma substância, em uma solução, há uma acidez ou uma basicidade? Sim ou não? Sim. Isso é feito, pode ser obtido, através da medição do que nós chamamos de pH. O pH, que seria traduzido como potencial hidrogeniônico, é a abreviação de potencial hidrogeniônico, ele serve para medir o grau de acidez ou alcalinidade de uma solução qualquer. Então eu tenho uma substância química e eu posso medir o pH dessa substância química e determinar pelo valor que eu encontrar se nessa substância existem a presença de ácidos ou bases, se existe uma acidez ou uma basicidade. E o pH é muito importante porque a gente tem esse pH, ou a escala de pH foi criada para que a gente consiga determinar quando uma solução é ácida, quando uma solução é básica ou quando uma solução é neutra. O que quer dizer neutra? Nem é ácido, nem é básico. Ok? A escala de pH ela vai de 0 até 14. No centro dessa escala 7, nós vamos dizer que qualquer substância química onde o pH é 7, nós dizemos que essa solução ela tem um pH neutro. Então nem é ácida, nem é básica. Qualquer solução cujo pH esteja nesse intervalo de 7 a 14 é considerada básica. E quanto maior o pH, maior a basicidade, ou mais forte será aquela base. Se o pH for de 0 a 7, estiver nesse intervalo, é uma substância ácida. Quanto menor o pH, mais forte é aquele ácido, maior
é a acidez naquela substância química, ok? Isso é muito importante mesmo para a nossa vida, digamos assim. Ok? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas antigamente, né, o pessoal geralmente diz assim, ó, não é para lavar o cabelo todo dia, o shampoo e etc e tal. Antigamente, na composição do shampoo, existia uma grande quantidade de bases inorgânicas. E aí, quando você lavava o cabelo todo dia, isso ia aumentando o pH do seu cabelo, deixando o seu cabelo muito básico, o que fazia com que o cabelo ficasse ressecado, opaco, sem brilho, sem vida. Enfim, ficasse aquela esponja, ficava esponjinha, o cabelo ia ficar ruim e feio e etc e tal. E podia estragar o cabelo, esse excesso de base. Hoje em dia você compra um pH, ou você compra um shampoo, lá tem shampoo neutro, porque em teoria já não tem mais tantas bases dentro daquele recipiente. Aí o que acontecia antigamente? Você ficava com o pH muito alto do cabelo, e aí começava a ficar ressecado e tal, estranho. Aí o que tinha que fazer? A única maneira de voltar o cabelo ao normal, digamos assim, era se diminuísse o pH. Na química, só existe uma maneira de diminuir o pH. Como? Adicionando um ácido. Então, se eu tenho uma solução cujo pH é muito alto, eu consigo diminuir esse pH se eu adicionar um ácido. E vice-versa. Se eu tenho uma solução muito ácida, eu consigo neutralizar esse ácido, quer dizer, colocar o pH mais neutro, se eu adicionar uma base. Aí, no caso do cabelo, o pessoal lavava o cabelo com suco de limão, com vinagre, para tentar neutralizar o pH e fazer com que o cabelo ficasse, né, agradável, voltasse ao normal, digamos assim, ficasse como ele deveria ficar. Ok? Então o nosso cabelo, assim como a nossa pele, né, para ficar bem cuidado, para evitar doenças e etc., tem que estar sempre no pH neutro. Ok? Então se tiver muito ácido, você coloca uma base, se tiver muito básico, você coloca um ácido. Ok? Então, eu tenho alguns exemplos de soluções aqui e seus respectivos pHs. Então, por exemplo, suco de limão. O suco de limão tem um pH em torno de 2,2. Se é 2,2, está aqui nesse intervalo. Então é considerado o quê? Ácido. Bicarbonato de sódio, pH 8,4, é maior do que 7, então é um meio básico, é uma base. Alvejante, pH 12,5, já é maior, uma base. Se eu comparasse o bicarbonato e o alvejante, qual das duas bases é mais forte? É a maior, ok? No caso, o alvejante. O vinagre tem um pH em torno de 3, está aqui nesse intervalo, então ele é ácido. Leite de vaca, 6,4, então ele é considerado ácido. Obviamente, e como 6,4 é próximo de 7, então ele tem uma acidez fraca, ele tem uma baixa acidez, mas ele tem essa acidez, ok? Geralmente, quando fica, por exemplo, 6,7, 6,8, a gente pode até considerar que o pH é neutro, ok? O sangue humano, o pH é 7,3. Ele é quase considerado neutro, mas ele tem uma leve basicidade, ele é levemente básico. E o café, pH 5, ele tem uma acidez, ele é considerado uma solução ácida. Geralmente, quando a gente fala em neutro, qual é a substância química que tem um pH neutro? Água pura. A água pura, ela tem um pH, ou é para ter um pH em torno de 7. Okay? Obviamente que a água mineral, a água do mar e etc., que tem sais dissolvidos, aí não, aí deixa de ser neutro dependendo do tipo de sal que está dissolvido ali. Ok? Ele pode ser mais ácido ou ligeiramente mais básico. Ok? Obviamente que, eu não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, de leite de magnésia. Então, se você toma muitas substâncias ácidas, você eu adoro suco de limão. Aí pega 2 litros de suco de limão e toma suco de limão, ó a acidez do bichinho, 2,2. Aí você começa a sentir aquela queimação no estômago. Porque no nosso estômago tem um suco gástrico, que é ácido. Aí você joga mais ácido dentro.
Aí fica aquela queimação, aquela acidez. Aí você vai fazer o quê? Vai tomar um antiácido. E o que é que neutraliza um ácido? É uma base. Porque eu coloco a base para aumentar o pH e neutralizar aquele ácido. Que geralmente é o leite de magnésia. Não sei se ainda vocês já ouviram falar ou já consumiram isso aí. É ruim que só. É ruim. Mas é utilizado como uma forma de neutralizar a acidez no nosso estômago, que é o hidroximagnésio, o leite de magnésio. Ok? Então o pH ele serve para medir o quão ácida ou o quão básica é uma solução. Ok? Ok, pessoal? Enfim, quando a gente fala em pH, por exemplo, uma observação, né? Aí você pode perguntar, professor, como é que eu faço para medir o pH, por exemplo? Existem várias formas de medir o pH, ou de determinar o pH de uma solução. Você pode usar um pHômetro, que é um equipamentozinho que você coloca na solução, ele tem um visorzinho digital, ele já dá o valor exato, de uma maneira mais prática, vamos dizer assim. Você pode usar o que nós chamamos de papel de tornassol. O papel de tornassol é um papelzinho que você pinga um pouquinho da substância e ele muda de cor. Aí, dependendo da cor, você consegue determinar, assim, você consegue prever um valor aproximado do pH daquela substância. Quando você compra o papel de tornassol, ele vem com um papelzinho de referência, e aí você vê a cor lá, e aí compara com o papel de referência, dependendo da cor, da intensidade, se é mais claro, se é mais escuro, você consegue estimar o pH. Já não é tão preciso quanto o pHômetro. E outra forma de identificar também a solução, se uma solução é ácido ou básica, é através de indicadores de pH, como por exemplo a fenolftaleína. A fenolftaleína é uma substância química que serve para identificar bases inorgânicas. Então, se você tem uma base, por exemplo, se nesse copo eu tenho um ácido ou uma base dissolvida em água, eu consigo saber se é um ácido ou uma base eu adicionando gotinhas de fenolftaleína. Porque a fenolftaleína é um indicador específico para bases. Como assim um indicador específico para base? Se eu tiver um ácido dissolvido aqui, na hora que eu pingar a fenolftaleína, não vai acontecer nada. Se eu tiver uma base, na hora que eu pingar a fenolftaleína, na hora que as gotas forem entrando em contato com a base, você vai começar a ver uma coloração meio rósea. Se eu pegar o recipiente e jogar todo aqui dentro, ele vai ficar todo rosa. Que aí, essa mudança de cor determina que eu tenho uma base naquele meio, eu tenho uma solução básica. Então, para fechar bem rápido aqui, essas observações, tudo que a gente já falou até agora, com outras observações, das características das bases. Ok? A gente fez isso com ácidos e a gente vai fazer a mesma coisa com base. Toda base é um composto iônico. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente considerou que todo composto iônico, a temperatura ambiente, encontra-se no estado sólido. Isso vale para as bases. Todas as bases são sólidas à temperatura ambiente, justamente por se tratarem de compostos iônicos. E um composto iônico é o quê? É um metal ligado a um não metal. No caso das bases, é um metal ligado a um OH, ok? É um grupamento OH. Soluções básicas conduzem eletricidade, isso acontece também com soluções ácidas. Uma solução, para quem não sabe o que é uma solução, é uma mistura, base e água. Quando você coloca a base em água, ela gera aqueles íons, e esses íons podem conduzir corrente elétrica, podem conduzir eletricidade. Outra observação é o seguinte: ácidos são solúveis em água. Quando a gente fala em bases, depende do tipo de base. Se for a base onde eu tenho um metal alcalino, são totalmente solúveis em água, porque são bases fortes. Se são bases fortes, libera mais íons OH-. Quando você tem bases de metais alcalinos terrosos, com exceção do magnésio, elas são pouco solúveis em água, mas são solúveis em água. Então aqui, quando a gente compara uma base de metal alcalino com o de alcalino terroso, o grau de ionização já cai um pouquinho. Já cai bastante, né? Na verdade, em comparação. Quando você tem base de metais de transição, nós consideramos insolúveis em água. Quer dizer, que não se dissolvem em água. A quantidade de íons gerados ali é muito pequena, mas é muito pequena. O que, obviamente, leva à consideração que são bases fracas. Fato. Quanto mais forte a base,
maior a solubilidade dessa base em água. Isso aqui foi uma observação que a gente fez quando falou de pH. Ó. Bases possuem um pH maior do que 7. Bases podem neutralizar ácidos e vice-versa. Então, se eu tenho um meio muito ácido, eu posso neutralizar com uma base. Se eu tenho um meio muito básico, eu posso neutralizar com ácido. Ok? Então, essas são as observações que você tem que saber em relação às bases inorgânicas. Na próxima aula vai ser um pouquinho mais complicado, né? A gente vai falar sobre sais inorgânicos, depois vamos gravar uma aula sobre óxidos e aí acabou o nosso assunto. Então a gente só tem mais 2 aulinhas para esse mês agora de novembro. Ok, pessoal? Então, se cuidem e até a próxima aula, ok? Só no próximo mês, no caso.